Essa foi uma semana aqui, senador Garibaldi Alves, que o senhor que presidiu a casa, devolveu uma medida provisória, primeira vez na história, desde a instituição desse instrumento, debatendo uma questão relacionada à crise federativa que o Brasil está vivendo. E votamos ontem a primeira parte do processo de mudança do indexador da dívida, mas foi encontrado um caminho que eu considero até para o Rio Grande do Sul tortuoso para resolver o problema da dívida que tem o Estado com a União. Era um juro impagável com um indexador asfixiante. O que foi encontrado ontem pela relatora Marta Suplicy, no caso do Rio Grande do Sul, não terá nenhum significado, porque já usaram todos os depósitos judiciais, inclusive para custeio, então não há nenhum recurso em caixa praticamente dos depósitos judiciais. Se o Poder Judiciário fosse ágil, a situação do Rio Grande do Sul seria, eu diria, falimentar e de insolvência, porque teriam que ser executadas as sentenças e os que ganhariam do Estado teriam que receber o dinheiro que é depositado em juízo, os chamados depósitos judiciais. Estaríamos vivendo um verdadeiro caos. Como é morosa a justiça, então, esse desembolso não é imediato, ele demora 1 ano, 2, 3, 20 às vezes. Então, é nessa confiança da morosidade judiciária que os governadores, como o do meu Estado, os anteriores e o atual, certamente confiam para usar os depósitos judiciais para fazer frente às suas necessidades, mas esse não é um caminho adequado. Então, ontem se usou do artifício de pegar os depósitos judiciais para cumprir com usar esse recurso, e quando, na verdade, o objetivo maior disso foi para resolver o problema do superávit fiscal do governo federal, da União. Ela não cumpriu, gastou demais e agora está com esse rombo. E o rombo precisa ser tapado. Vai ser tapado o rombo com o esforço e o sacrifício dos estados e dos municípios. Para surtar uma ideia, só o Rio Grande do Sul tem um crédito com a União, superior a 23 bilhões de reais. Isso desde 96, quando foi criada a famosa Lei Candir. Então, a União não cumpre o que determina a lei, que é o ressarcimento, mas exige que os entes, estados e municípios tenham com ela uma atitude, eu diria, muito diferente daquela que a União tem com os estados e municípios. Feito esse registro, eu queria apenas dizer que ocupo a tribuna nesse momento para falar sobre a audiência pública que, na manhã de hoje, tivemos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Nessa audiência, o vice-presidente do Banco do Brasil, nosso ex-colega Osmar Dias, com a atitude sempre republicana no relacionamento com o Senado Federal, casa que ele fez parte com muita honra, falou tudo sobre o que o governo, diante das dificuldades, vai fazer para financiar a agricultura. O montante de recursos, 7 bi mais 2 bi, dará 9 bilhões de reais, para financiar um setor que é o mais dinâmico da economia brasileira, com juros que vão ampliar substancialmente, passando de 9,5% a 10% ao ano. E, para minha, digamos, satisfação, ou pelo menos alívio, é que ele diz que luta ou trabalha, não é uma posição oficial, que o ideal seria um juro de 8,5%, em função exatamente das condições difíceis que está passando a economia brasileira. Nessa oportunidade, também ele referiu sobre a importância do crédito rural, não só para os médios agricultores, os grandes agricultores, mas também sobre a agricultura familiar, a importância que tem esse setor na economia, na geração e na melhoria do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, nos municípios que são atendidos pelo PRONAF. E isso pegou municípios de vários estados brasileiros, um por estado,
e o estado, no meu estado, o município de Canguçu, que é chamada a capital brasileira da agricultura familiar, nesse município o IDH passou de 0,3 para 0,6, ou seja, aumentou, dobrou praticamente o seu IDH graças ao fomento da agricultura familiar através de um programa muito importante criado nos anos 90, 96 pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. É bom que se reconheça, porque a paternidade, não mudaram sequer o nome do Pronaf. É claro que da época, desde a criação até hoje, o Pronaf evidentemente mudou substancialmente, porque foi feito um aporte de recursos diante da estabilização obtida no país na virada do milênio, nos anos 2000, e aí foi possível realmente agora chegar aos números atuais, com mais de 1,5 milhão de contratos firmados em todo o país. O meu estado tem 25% do total, porque é um estado de agricultura familiar. Exatamente por ser este programa, um programa de altíssimo nível de inclusão social, de altíssima relevância social e econômica, é que nós aqui no Senado, todos os senadores, temos defendido muito o Pronaf. Em todos os estados ele é fundamental. Não importa que seja a Rondônia, lá na região amazônica, do senador Raupp, lá no Rio Grande do Norte, do senador Garibaldi, ou na Paraíba, do senador Cássio, mas no Rio Grande do Sul, onde 25% do programa das operações está lá, imagine a força que tem o Pronaf no Rio Grande do Sul. A Polícia Federal e uma denúncia do Ministério Público detectaram, nas operações feitas no programa Pronaf, indícios sérios e graves de fraude envolvendo uma entidade em Santa Cruz do Sul e no município de Sinimbu, os dois municípios na região do Vale do Rio Pardo, que é uma região extremamente próspera, de agricultura tipicamente familiar, dedicada à produção do tabaco e a outras culturas importantes ali naquela região. O Banco do Brasil, lá em novembro, quando tentamos criar uma discussão sobre essa irregularidade no Pronaf, acabou o vice-presidente Osmar Dias pedindo que fosse adiada a presença dele para a fase da conclusão do inquérito da sindicância interna do Banco do Brasil. E hoje ele trouxe dados confirmando a fraude, que a Polícia Federal havia já iniciado a investigação e a denúncia do Ministério Público. A ASPAC, que é a entidade que opera e é credenciada pelo MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, credenciada a conceder um documento fundamental na concessão do crédito do Pronaf, que se chama DAP, é a Declaração de Aptidão. Esse documento é, digamos, a chave no processo do financiamento. Então, essa ASPAC foi credenciada, chamada Associação Santa Cruzense de Pequenos Agricultores Camponeses. Essa entidade, credenciada pelo MDA, é que está agora sob investigação da Polícia Federal, e na audiência de hoje, o vice-presidente do Banco do Brasil anunciou que 8 servidores do Banco do Brasil foram afastados e que, quando a conclusão da sindicância chegar ao final, que deverá ser no dia 30 de maio, é possível que esta fraude possa envolver 50 funcionários. Eu queria dizer que naquela audiência de hoje de manhã, além da revelação da importância desse programa, o Dr. Osmar Dias falou dos valores envolvidos. E dos 249 agricultores que foram lá, o Banco do Brasil se comprometeu, 31% ficaram satisfeitos com as informações que forneceram e que receberam, mas 249 foram efetivamente e aparentemente lesados nessa fraude, porque a entidade tomou o dinheiro e não repassou aos agricultores. Agora, nós estamos diante de uma situação em que, também no estado de Rondônia, foram identificadas irregularidades e fraude com o Pronaf. A Polícia Federal já está fazendo a investigação e é preciso que se preserve o Pronaf, porque uma situação de fraude isolada não pode contaminar todo o programa. Esse é a nossa grande preocupação, e o nosso trabalho é para esclarecer tudo, para punir exemplarmente os responsáveis.
O que a gente espera é que a Polícia Federal, como vem fazendo até agora, em operações de grande repercussão como a Lava Jato, a Zelotes e tantas outras, tenha o mesmo comportamento republicano que vem tendo até agora para apurar exemplarmente todas as evidências dessa fraude e aí punir, por denúncia do Ministério Público, os responsáveis. Não é admissível, senador Cássio, não é admissível que, talvez, e aí apenas vai o meu direito de uma suspeição, que funcionários do Banco do Brasil possam ser apenas bodes expiatórios nesse processo. Então, é preciso um rigor muito grande, não duvidamos em nenhum momento da seriedade com que a instituição Banco do Brasil, que, segundo disse o senador Osmar Dias, recebeu o título de a instituição financeira mais honesta do mundo, recebido em Nova York esse título, essa instituição, com este grau de credibilidade, porque da área financeira não tenha feito na investigação, na sindicância administrativa, um trabalho que, do ponto de vista do direito, tenha resguardado toda a defesa desses servidores. Não pode cometer injustiça. E eles não podem, se a suspeita for confirmada, serem apenas bodes expiatórios de um processo de fraude como esse. É preciso que o próprio MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, também tenha em mente a relevância desse tema e seja ele, o Ministério e seu titular, o maior interessado, como agente político para operar o PRONAF, em esclarecer todos os dados e todas as irregularidades, porque essa transparência é o que vai assegurar a confiança e a credibilidade e o fortalecimento deste programa, como eu disse, de grande alcance social. Em novembro, Excelência permite, senadora Ana Amélia? Com muito prazer, meu caro senador Garibaldi Alves. Eu inicio esse à parte com um pedido de desculpas a Vossa Excelência, porque eu estava acompanhando atentamente o discurso, principalmente no que toca ao PRONAF, que é um programa da maior importância para a agricultura familiar em todas as regiões do país, e o senador Cássio e o senador Valdir Raupp sabem da importância dele para o Nordeste e para a região sul do país. Mas, na verdade, eu vou ter que me retirar e fazer aqui um rápido registro, Vossa Excelência me permita, porque eu vou agora para a posse do deputado Henrique Eduardo Alves, do ex-deputado, que vai assumir o Ministério do Turismo para a satisfação do povo do Rio Grande do Norte, mas eu não diria apenas do Rio Grande do Norte, do país, já que ele prestou tanto serviço, na medida em que ocupou uma cadeira de deputado federal durante 44 anos, são, portanto, 11 mandatos, e ocupou a própria cadeira de presidente da Câmara Federal. Então, eu peço desculpa a Vossa Excelência, não vou poder acompanhar o seu discurso até o final, mas estou solidário com a causa que está sendo defendida tão brilhantemente por Vossa Excelência. Senador Garibaldi, eu queria pedir a Vossa Excelência que, em meu nome, transmita ao ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves, os cumprimentos e o desejo de uma exitosa gestão, porque esse é um grande desafio. E Vinícius Lage, o antecessor, também prestou um excelente serviço, tem com o Rio Grande do Sul e com a região da Serra, especialmente Gramado, um atendimento exemplar. E eu tenho convicção perfeita que o novo ministro, Henrique Eduardo Alves, assim como ele desempenhou a presidência da Câmara com muita coragem, com muitos enfrentamentos, ele também assim o fará no comando do Ministério do Turismo. Então, transmita, por favor, os nossos cumprimentos a ele em meu nome, porque também, saindo, teremos compromisso aqui no Senado Federal, senador. Quero agradecer a Vossa Excelência, inclusive pelas referências ao novo ministro, que tomará posse agora, mas também me associar a Vossa Excelência ao tributo que Vossa Excelência presta ao ex-ministro Vinícius Lage,
à frente do Ministério do Turismo. Muito obrigada, senador. Mas ele merece porque, com o Rio Grande do Sul, pelo menos, sou testemunha da atenção que ele deu a todas as nossas demandas. Para encerrar, então, eu queria renovar, primeiro, o agradecimento ao senador, a gente sempre chama senador Osmar Dias, pela forma como ele tem tratado dessas questões e chamar a atenção de que nós ficaremos vigilantes em relação a esse procedimento e a esta situação de fraude que aconteceu lá no município de Santa Cruz do Sul e de Sinimbu, no Vale do Rio Pardo, envolvendo a Associação Santa Cruzense de Pequenos Agricultores Camponeses e nas operações do PRONAF. Então, a garantia também de que nenhum agricultor será prejudicado nessas operações. Também renovamos ao ministro do Desenvolvimento Agrário, ministro Patrus Ananias, um empenho muito grande no sentido do esclarecimento e de que os responsáveis, sejam quem forem os responsáveis, sejam vinculados a qualquer segmento, eles têm que ser exemplarmente punidos na forma da lei, porque é dessa forma que nós construiremos um país cada vez mais sério, cada vez mais desenvolvido, com inclusão verdadeira. E o PRONAF é o programa que faz essa inclusão. Muito obrigada, senhor presidente, muito obrigada, caros colegas senadores.